Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição. Eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou junto à cruz. Quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Olá, tudo bem? Eu tenho o prazer de estar com você aqui agora e, na verdade, nesse final de semana especial de Páscoa, aqui na TV Novo Tempo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que esse fim de semana seja realmente assim de muita reflexão em Deus, na sua palavra, e que essas reflexões, essa aprendizagem possa contribuir para você ter uma vida com mais significado e uma vida mais feliz na relação com sua família e com seus amigos. É um prazer para mim estar aqui hoje, também no sábado à noite e no domingo à noite. Muitas bênçãos para você e sua casa. E por falar em bênçãos, eu já quero começar lhe oferecendo um presente maravilhoso. Esta revista aqui, Esperança, Eu Creio. Este é um lançamento da Escola Bíblica da nossa querida rede Novo Tempo. Um material precioso, quentinho, acabou de sair do forno e eu tenho certeza que será uma bênção para você no seu estudo da Bíblia, na sua compreensão da Palavra de Deus. Se você deseja a revista Eu Creio, é só você pedir que a gente lhe manda gratuitamente. O telefone você vê aí na sua tela. O número 0 operadora 12 21 27 31 21. Está vendo aí? 0 operadora 12 21 27 31 21. E você me dirá, mas pastor, se eu ligar agora vai ter alguém para falar comigo? Vai, experimenta que você vai ver. Ligue agora, peça a revista Esperança, Eu Creio. E com certeza alguns temas profundos da Bíblia que talvez você tenha tido uma certa dificuldade de compreender. Essa revista vai ajudar você nesse sentido, vai lhe esclarecer alguns desses assuntos preciosos da Palavra de Deus, tá bem? Um presente que eu lhe ofereço com muito carinho, a revista Esperança, Eu Creio. E antes de nós refletirmos no tema bíblico de hoje, posso orar com você? Vamos pensar em Deus juntos? Pai querido, humildemente eu te peço, usa-me, Senhor.
Ajuda-me a compartilhar tua palavra com sabedoria e que essa mensagem alcance a mente e o coração de todos que estão orando comigo agora. Eu te peço, Pai, com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Você sabe como a Bíblia começa? Quais são as primeiras palavras da Bíblia? Livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E se você avançar na leitura, especialmente de Gênesis capítulos 1 e 2, você vai ver que a perfeita criação divina é apresentada nesses capítulos iniciais da Bíblia. Mas se nós formos aos dois últimos capítulos da Bíblia, e agora eu estou falando do livro do Apocalipse, capítulos 21 e 22, você vai ver que nos é apresentada uma nova criação. Ou eu poderia dizer uma recriação, uma restauração de todas as coisas que foram originalmente criadas por Deus. E aí alguém poderá perguntar, mas afinal de contas, por que que o Deus que criou terá que recriar? Qual a razão? Qual a necessidade dessa nova criação? Eu quero compartilhar com você o texto que está aqui no livro do Gênesis, capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar no seu próprio texto, o livro do Gênesis, capítulo 2, eu vou ler os versos 16 e 17. Na minha Bíblia está escrito assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você, disse Deus, certamente morrerá. Observe, eu sei que estou tratando de um tema que muitos que estão me assistindo agora conhecem. Deus orientou o casal recém-criado, Adão e Eva, no sentido de que eles podiam se alimentar de todas as árvores daquele lugar maravilhoso que Deus criou para eles, chamado o Jardim do Éden. No entanto, eles não deviam se alimentar do fruto de uma árvore que ficou conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. Veja que nessa orientação divina, eu posso dizer que estava envolvido o princípio da retribuição. Veja, se eles não se alimentassem do fruto daquela árvore, eles viveriam, eles não morreriam. Porém, se eles desobedecessem a Deus, eles estariam condenados à morte. Você compreende? Se você obedece, disse Deus, vocês vivem. Mas se vocês desobedecerem, vocês morrerão. E por que morreriam? Deus ficaria chateado e os mataria? Não, absolutamente não. A questão é que Deus sabia que a desobediência iria separar o casal recém-criado dele, o Criador. A Bíblia apresenta a desobediência com um nome chamado de pecado. E de acordo com a palavra de Deus, o pecado gera a morte exatamente porque nos separa da fonte da vida que é Deus. O Senhor criou o ser humano para a imortalidade, para a eternidade. No entanto, veja, o único que é eterno, que é imortal por si, é o próprio Deus. Nossa imortalidade seria condicionada à nossa ligação com Deus, aquele que é imortal. Por isso que Deus disse, se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Porque Deus sabia que a desobediência iria nos separar dele e, consequentemente, estaríamos condenados à morte. Eu quero ler mais um texto com você, porque você sabe, aqui nós procuramos sempre basear nossas reflexões na palavra de Deus, porque é nessa palavra que nós temos segurança. Eu já abri a minha Bíblia aqui na carta aos Romanos, capítulo 5, agora no verso 12, está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Está claro, não é? O apóstolo Paulo diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, uma referência aqui a Adão, juntamente com sua esposa, é claro. E pelo pecado veio a morte, porque, como já disse, a morte
é consequência do pecado, porque o pecado nos separa de Deus, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos os descendentes de Adão e Eva, todos nós seres humanos somos pecadores e por isso todos estamos nesse sentido condenados à morte. Mas calma, muita calma nessa alma. E essa é a nossa alegria nesse final de semana especial de Páscoa, a certeza de que por meio de Jesus Cristo nós pecadores somos perdoados e voltamos ao direito de ter vida eterna, de ter imortalidade. Aqui mesmo, Romanos agora capítulo 6, no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, eu amo estas palavras. É verdade que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento, a recompensa, o resultado final do pecado, da desobediência é a morte, porque, como já disse, o pecado nos separa de Deus, a fonte da vida. O salário do pecado é a morte, mas está escrito, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, meu amigo, minha amiga, acredite, mesmo antes da fundação do mundo está escrito, um plano já havia sido feito para salvar o ser humano, caso a humanidade viesse a desobedecer a Deus, a pecar e separar-se dele, está condenada à morte. Eu fico imaginando, essa é uma imaginação sublime, eu fico imaginando a Santíssima Trindade reunida. E em determinado momento o Filho diz assim, a humanidade pecou e merece morrer. Chegou a minha hora. No princípio da retribuição, não diz que não pode haver uma troca. Sendo assim, eu me disponho a ir ao mundo e morrer em lugar da humanidade. Lembra que eu falei do princípio da retribuição? Se o ser humano fosse obediente a Deus, viveria porque permaneceria ligado a Ele, porém se desobedecesse, estaria condenado à morte. Jesus diz assim, no princípio da retribuição, não diz que não pode haver uma troca. Então eu quero ir lá e morrer em lugar da humanidade. E você que conhece a Bíblia sabe, e eu cito agora o texto maravilhoso que está aqui na carta aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, inicialmente os versos 4 e 5, está escrito assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo diz, quando chegou a plenitude do tempo, quer dizer o tempo exato, de acordo com os indicativos proféticos de todo o Antigo Testamento, quando chegou a plenitude do tempo, o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, conforme Ele prometeu desde o Éden, depois que nossos primeiros pais pecaram. Deus enviou o seu Filho, está escrito, nascido de mulher, nascido sob a lei, quer dizer, debaixo da lei, ou sob a condenação da lei, porque Jesus nasceu como um pecador, mas creia, Ele não viveu como um pecador. Jesus nasceu como um condenado, mas Ele não viveu como um condenado. Eu leio aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 3, agora no verso 13 está escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos resgatou, está escrito, da maldição ou da condenação da lei, porque a perfeita lei de Deus nos condenava, uma vez que nós somos pecadores, fazendo-se Ele próprio maldição ou condenado em nosso lugar. Como que Jesus, tendo nascido como um pecador, um ser humano, como que Ele pôde nos resgatar da condenação da lei? Porque, como eu disse, Jesus nasceu como nascem os pecadores, mas Ele não viveu como vivem os pecadores, ou seja, em momento nenhum Jesus condescendeu com o pecado. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, está escrito assim, referindo-se a Jesus, em tudo Ele foi tentado, a nossa semelhança
porém sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, assim como você e eu, porém sem pecado. O inimigo nunca pôde apontar o dedo para Jesus e acusá-lo de transgressão da lei de Deus. Você compreende? Jesus, com sua vida de plena santidade, ele conquistou o direito de vida. Lembra do princípio da retribuição? Se desobedece, morre. Se obedece, vive. Jesus merecia, como ser humano que se tornou verdadeiramente, ele merecia viver. Porque, como disse, ele viveu em plena santidade, em total harmonia com a santa lei de Deus. Ele não merecia morrer. O que ele fez foi uma troca de amor. Ele morreu no meu e no seu lugar, para que através dele nós possamos voltar ao direito da eternidade, da imortalidade. Mas é verdade que não foi fácil para o nosso Senhor. Você que conhece a Bíblia sabe, na hora H, pouco antes dele passar pelo supremo sacrifício da cruz, a humanidade de Cristo tentou recuar diante do último sacrifício, do ápice de sua entrega. Lembra lá no jardim do Getsêmani, na noite de quinta-feira, véspera de sua morte, Jesus chegou a orar 3 vezes dizendo assim: Pai, se possível passe de mim esse cálice, sem que eu beba. É como se ele dissesse: Senhor, se existe uma outra forma de salvar a humanidade, que o Senhor providencie, sem que eu tenha que passar por esse sacrifício, por esse sofrimento. E a resposta do Pai? Um silêncio eloquente. No silêncio de Deus estava implícita a mensagem: não há outra forma. Não existe um outro meio de salvar os seres humanos condenados à morte, porque todos eles são pecadores e todos merecem a morte. Se você desistir, a humanidade estará perdida para sempre. Você não tenha dúvida, naquele momento, o destino da humanidade estava oscilando nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Se ele desistisse, estaríamos perdidos para sempre. E foi por amor a você e a mim que ele avançou para realizar o sacrifício determinante para a nossa salvação eterna. Você está compreendendo o que estou lhe dizendo? Na verdade, quando eu pergunto se você está compreendendo, o que eu quero dizer é assim: será que eu estou conseguindo lhe explicar bem? Suficiente? Estou sendo claro na minha explicação? E graças a Deus que esta revista linda foi preparada, como apresentei há pouco, a revista Eu Creio, com o objetivo de ajudar você a compreender de forma mais profunda esse assunto sublime. Por isso é que eu insisto com você, se você ainda não pediu a revista Esperança Eu Creio, peça agora. Liga para a gente. Você vê aí o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode pegar esse telefone agora, pode salvar esse número de telefone agora e ligar para a gente. E tem uma equipe maravilhosa pronta para atender sua ligação, para fazer o seu pedido, o seu cadastro, e em poucos dias a revista estará nas suas mãos para lhe ajudar a entender muitos temas bíblicos, inclusive esse: porque nosso Senhor Jesus Cristo precisou morrer em nosso lugar. E quão eficaz é a sua morte para a nossa salvação. Deus abençoe você. Então, como eu dizia, nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a você e a mim, ele decidiu avançar para a cruz. Por isso que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quer dizer que nunca condescendeu com o pecado, que foi tentado em todas as coisas, mas não cedeu à tentação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, ou por meio dele, fôssemos feitos justiça de Deus. O que ocorreu na cruz, tenha certeza disso, foi uma troca de amor. Não foram os pregos romanos que fixaram nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Ele permaneceu ali até morrer.
por conta da grandeza do seu amor por você e por mim, pela firme decisão, pelo inabalável propósito de Jesus de nos salvar. Por isso, seja bendito o nome do Senhor. Profeta Isaías, capítulo 53. Esse é um texto poético e lindo. Veja, cerca de 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías, sob a inspiração do Espírito Santo, ele disse assim, referindo-se a Jesus, aquele que viria e sofreria em nosso lugar, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O profeta diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Qual o fator decisivo para a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o mal? Se ele foi tentado em todas as coisas, mas permaneceu vivendo em santidade, ele não cedeu à tentação. Qual foi o fator determinante para a sua vitória? Acredite, Jesus viveu e morreu em oração, em comunhão ininterrupta com seu Pai. Até na cruz, no momento de maior sofrimento e angústia, Cristo permaneceu em oração. Nós temos nos evangelhos registradas pelo menos 3 orações feitas por Jesus na cruz. Em determinado momento ele disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pedindo ao Pai para perdoar os seus inimigos. Em outro momento Jesus diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? A questão é que simbolicamente os pecados de toda a humanidade eram transferidos para Cristo. E naquele momento ele se sentia, por conta disso, separação do Pai. Em outro momento Jesus diz assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas tem uma outra frase que Jesus disse na cruz, e que eu não posso deixar de mencioná-la aqui para você. Jesus, em determinado momento, disse, está consumado. Ei, acredite, este foi o maior brado, o maior grito de vitória de todos os tempos. Quando Jesus disse, está consumado, é como se ele estivesse dizendo assim, o resgate está pago, está efetuado, a minha missão está cumprida. Eu posso dizer ainda que é como se Jesus dissesse, a troca está feita. Eu agora morro por eles, para que eles vivam por mim. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus na cruz fez uma troca de amor. Outro dia eu li um texto, eu não sei quem é o autor, e eu achei muito lindo, fiz apenas algumas adaptações no texto. Ele é assim, eu compartilho com você agora. Cristo suportou o horror de grandes trevas, para que entremos nas maravilhas de sua grande luz. Sofreu sede ardente para que bebamos da fonte da água viva. Sofreu nudez manchada de sangue para que sejamos vestidos de sua justiça incontaminada. Sofreu por não ver a face do Pai, para que um dia vejamos o seu rosto sem véu de separação. Sofreu os nomes de desprezo e blasfêmia, para nos dar um novo nome em glória. Ele sofreu a dor dos espinhos para que a morte perca o seu domínio sobre nós. Jesus deixou o seu rosto escorrer com as cusparadas da rejeição, para que a nossa culpa de sangue seja enxuta pela mão de Deus. Ele aguentou as agressões para que recebamos seu toque curador nas profundidades da nossa alma. Ele aceitou o abandono para que tenhamos a gloriosa adoção de filhos e filhas de Deus. Por isso, seja sempre louvado o nome do Senhor. Eu estou pensando agora, antes de concluir, orar com você, eu estou pensando
numa pergunta que o governador da Judéia, pouco antes de entregar Jesus para ser crucificado, fez às pessoas que estavam ali querendo condenar Jesus. Pilatos disse assim à multidão: que farei de Jesus, chamado Cristo? E essa mesma pergunta eu faço para você hoje, nesse final de semana especial de Páscoa. O que você fará de Jesus, chamado Cristo? Que o Espírito Santo continue atuando na sua mente e no seu coração. E quando eu digo continue, é porque eu sei que Ele já começou essa obra. Até porque, senão, você não estaria aí, não estaria aqui acompanhando uma pregação feita por um pastor na TV. O Espírito Santo já está atuando na sua vida e, de alguma maneira, Ele está procurando aproximar você de Jesus. E você está revelando um coração sensível à obra de Deus, por isso você está aí. E eu faço um apelo a você, como usando as palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, não receba em vão a graça de Deus. Este agora, hoje, é o tempo oportuno, esse é o dia da sua salvação. Que o Espírito Santo continue essa obra bendita e que cada dia mais você possa compreender, conhecer Jesus e amá-lo mais, para que a obra do Espírito Santo seja concluída de uma maneira bem-sucedida na sua vida. E quando eu digo isso, eu quero dizer que tudo isso seja para a sua salvação eterna. E antes de orar com você, eu volto a lhe apresentar esta revista preciosa. A revista Esperança, Eu Creio. E aí, já pegou o telefone, já ligou? Não, você pode pensar assim, não, pastor, eu estava ouvindo sua mensagem, mas agora eu vou ligar. Pois bem, eu já vou orar e eu peço que você ligue de fato para a gente, tá bom? O telefone você vê aí na sua tela e nós vamos deixar também o WhatsApp, se você preferir mandar a mensagem através do WhatsApp, solicite a revista Esperança, Eu Creio. O objetivo, como já disse e insisto, é ajudar você a ter uma compreensão maior do plano de Deus para a sua, para a minha, para a nossa salvação. Eu tenho certeza que essa mensagem, apesar de curtinha, de alguma maneira ajudou, mas a revista Esperança, Eu Creio, poderá lhe ajudar ainda mais, por isso solicite ainda hoje, tá bom? Posso ter o prazer de orar com você agora, pedindo a Deus para nos iluminar com o Espírito Santo na compreensão da sua palavra. Pense em Deus comigo. Pai querido, seja glorificado o teu nome, Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio de compartilhar a tua palavra e te peço, abençoa todos que estão orando comigo agora, para que nós compreendamos a razão por que Jesus morreu em nosso lugar e que o sacrifício do Mestre não tenha sido em vão para nenhum de nós, pelo contrário, que seja para a nossa eterna salvação. É a nossa prece, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado por sua companhia hoje. Eu espero ter o privilégio de ter aí a sua presença no programa de amanhã também, tá bom? Aqui, nesse mesmo horário. Um abraço, a gente se vê. Tchau.